Momento Espírita com Dora Rodrigues. Nós estamos acompanhando pelos noticiários e pela internet a situação de nossos irmãos em humanidade e as imagens são aterrorizantes. Agora a gente imagina o quadro de sofrimento vivenciado por essas pessoas, né? Segundo uma pesquisa que realizei no Google, o ano de 2026 já registrou 11 grandes terremotos de magnitude 7,0 ou superior. São terremotos registrados na Indonésia, nas Filipinas, Colômbia, Venezuela e agora recentemente no Peru. E assim, o cenário para 2026 é o seguinte: entre outubro e dezembro tem o nosso amigo El Niño, né? E essas projeções estão indicando que 81% de chances é dele atingir essa categoria super forte. E aqui no Brasil, o que se comenta, o que a gente vê, é que vai ter seca profunda no norte e nordeste, enchentes no sul e sudeste, insegurança alimentar, ondas de calor, desastre térmico, crise hídrica e elétrica e tempestades e ciclones globais. Então, vai ser uma loucura, e já está sendo, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre desastres naturais. Nosso convidado é Fabiano Carvalho de Moraes, que é o nosso companheiro das Lides Espíritas, colaborador do nosso canal, que a gente tem o imenso prazer de receber e já agradecendo pela valiosa contribuição, Fabiano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dora. Realmente, esse é um assunto bem, assim, atual e ele é bem delicado, né? Porque nós estamos tratando de vidas de pessoas que estão, algumas, né, partindo, outras ficando em situações difíceis, mas é um momento em que nós somos convidados a percebermos, ou pelo menos esses que, assim, nós que estamos ainda muito, vamos dizer assim, fora dessa questão divina, né, que muitos não aceitam, é natural esse comportamento ainda na humanidade, por isso eu falo em perceber, mas para outros já há uma forma também de se aprofundar nessa questão de que, por mais que não pareça, ou por mais que seja algo impossível, mas existe uma lógica dentro dessa questão do planeta estar passando por essas situações, né, por essas destruições, e que algumas pessoas, para não dizer milhares de pessoas, acabam sendo afetadas diretamente. E é o que a gente vai tentar colocar aqui para que isso tenha, ao mesmo tempo, uma explicação que possa trazer um entendimento e, ao mesmo tempo, mostrar que é uma oportunidade de um crescimento, né, de uma melhoria e especialmente para os que ficam, né, algo em torno dessa ordem mais moral, essa ordem mais de benevolência, essa ordem de se doar para alguém que está em uma dificuldade, né? Porque a gente vai observar que finalidade seria essa de ter no mundo tantos flagelos, né? Tantas destruições de ordem física. Momento da prece. Prece pelos povos que sofrem com os flagelos destruidores. Senhor da vida, Pai de infinita bondade e misericórdia, neste momento, elevamos o pensamento a Ti por todos os povos atingidos pelos flagelos que deixam atrás de si dor, perdas e desolação. Lembramo-nos daqueles que enfrentam terremotos, enchentes, incêndios, tempestades, secas, epidemias, guerras e tantas outras situações que transformam, em poucos instantes, a realidade de famílias e comunidades inteiras. Senhor, ampara os que perderam seus lares. Consola os que choram a partida de pessoas queridas. Sustenta os que procuram desaparecidos. Fortalece os feridos, os enfermos, os desabrigados e todos aqueles que, diante da destruição, não sabem como recomeçar. Que os teus mensageiros de amor se aproximem dos corações aflitos, levando serenidade onde houver desespero, esperança onde houver desalento e coragem onde as forças parecerem faltar. Abençoa, Pai, aqueles que trabalham no socorro, bombeiros, profissionais da saúde, voluntários, equipes de resgate, trabalhadores humanitários e todas as mãos anônimas que se estendem para salvar, alimentar, acolher e reconstruir.
Inspira também os governantes e responsáveis pelas decisões coletivas, para que acima dos interesses particulares prevaleçam a solidariedade, a responsabilidade e o respeito pela vida. E ensina-nos, Senhor, a não permanecer indiferentes diante da dor distante. Que saibamos transformar nossa oração em fraternidade, nossa compaixão em auxílio e nossos recursos em instrumentos do bem. Diante dos acontecimentos que tantas vezes não compreendemos, concede-nos humildade para reconhecer os limites de nossa compreensão e fé para continuar trabalhando pela construção de um mundo mais solidário. Que sobre as cidades destruídas renasça a esperança. Que entre os escombros floresça a fraternidade. Que depois das lágrimas venha o consolo. E que aqueles que perderam tanto encontrem mãos amigas para ajudá-los a recomeçar. Senhor Jesus, acolhe os que sofrem, fortalece os que socorrem e desperta em todos nós o sentimento de que pertencemos a uma única família, a grande família humana. Que a paz alcance os corações aflitos. E que a esperança jamais se apague. Assim seja. Bate-papo fraterno. Como nós estamos falando de fenômenos geradores de desencarnes coletivos e de destruição, que está acontecendo no mundo inteiro, sem que os povos ou as autoridades possam prever ou evitar, eu te pergunto, Fabiano, quando a gente fala em desastres naturais ou flagelos destruidores, do que exatamente nós estamos falando? Pois é, essa questão ela é de um impacto importante. Quando a gente olha mais para a questão da ciência, né, do que o conhecimento científico nos traz, é natural que a gente tenha aí grandes estudos na área da geologia, né, especialmente na área da geologia, que hoje acho que é o evento que tem mais contribuído para a gente entender, porque os terremotos são a causa mais comum, né, e é o que está mais em voga, pelo menos nesse ano de 2026, nós já tivemos terremotos em vários locais, em vários pontos, né, com várias intensidades. Mas a ciência, ela nesse ponto de vista, vem trazendo o entendimento dessas questões, como você bem frisou no início. Essas questões climáticas, mudanças bruscas de temperatura, ações que são de ordem natural, mas também de participação do homem diretamente, que fazem modificações no ambiente e que podem causar ou acelerar processos que, de repente, eles poderiam ficar dentro de uma potencialidade ou que eles poderiam até ser evitados e não ser causa de nenhum tipo de distúrbio. Então, a ciência hoje é algo que é importante a gente ler e entender o processo como ele acontece. Por quê? Porque como seres inteligentes que nós somos, nós estamos nos aprimorando no entendimento do globo, né? O planeta ele ainda evolui geologicamente, né? A ciência nos mostrando que todo o processo de resfriamento acontecendo de fora para dentro, a gente sabe que o núcleo do planeta ainda tem essa substância mais gelatinosa, que é o magma, que é muito quente, então ainda existe uma mobilidade, né? E nesse processo todo, nós temos aí as famosas placas tectônicas que vão se ajustando. E quando esse magma se movimenta, que essas placas se ajustam, né? Dependendo de quão brusco foi esse movimento do magma, do que causou esse movimento, tudo que está em cima na superfície vai tremer, né? Tudo que está em cima vai dar esse problema. E, mais recentemente, como você também colocou, a questão do El Niño, que está sendo colocado aí como um super El Niño, né? E o El Niño, perdão, é interessante porque ele é um aquecimento da água do Oceano Pacífico na altura do litoral do Peru, né? Se você for pesquisar, você vai ver que existem alguns gráficos que mostram aquela parte na altura do litoral em vermelho, alaranjado, mostrando o aquecimento. Então, esse aquecimento do fenômeno El Niño, ele acontece em torno de 1 grau e meio. E aí nós temos o fenômeno que é comum de secas em alguns lugares, enchentes em outros, né? Há uma alteração bem considerável na atmosfera do planeta. Só que o que está acontecendo? É que a projeção de aquecimento dessas águas está indo de 2,5 a 3,5. Então, se com 1,5 grau a gente já tem todas essas situações que elas causam adversidade, né, que trazem uma trabalheira danada para a gente, como falando popularmente, você imagina entre 3,5 e 4 graus. E aí os cientistas fazendo como eles fazem catálogos, né, de informações desses fenômenos, a última vez que isso aconteceu, parece-me que foi no ano de 1870 e 1877,
e cerca de 3 milhões de pessoas vieram a falecer em decorrência das secas, das inundações. Então, não é à toa a preocupação das autoridades e daqueles cientistas com relação a esse fenômeno que estaria vindo a se repetir, né? Porque se nós já temos aí os tremores, já temos aí os tornados, já temos aí quando você tem um tremor na região, na altura do oceano, uma erupção vulcânica no oceano, você tem as tsunamis, nós vamos ir agora com uma grande possibilidade de estiagens violentas e de chuvas. E aí nós estamos vendo no sul do país, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, né? Aqui no centro-oeste nós temos aqui, caracteristicamente nessa época, seco. E a tendência é que se fique mais seco. Na região sudeste nós tivemos agora ventos de até 100 km por hora. Coisas que você não via com essa intensidade. Você tinha as ventanias, mas não nessa intensidade. Então esse movimento natural do planeta, né, que acontece devido aí à sua evolução, às suas modificações, elas também podem ser, de certa forma, ajustadas se nós soubermos avaliarmos, né, fazendo os estudos para tentar buscar amenizar os impactos. Muitas vezes você não consegue evitar o fenômeno natural, porque nós não temos equipamento para entrar lá no magma, segura aqui, magma, espera aí que não balança isso aqui agora não. Mas veja que nós temos no Japão, especialmente, estudos com a engenharia que buscam colocar nos prédios algum sistema de molas, amortecimentos, que impeçam que o prédio caia ou desabe, né? Então isso é uma forma do quê? Do homem também desenvolver a sua capacidade de ajudar, né? A gente observou também no Japão, devido a uma última tsunami que aconteceu lá, eles fazendo em maquetes a projeções de colunas que seriam colocadas no mar, não que aquela coluna ela ia evitar a tsunami, mas no cálculo que eles fizeram, nas projeções que eles fizeram, essas colunas ajustadas, elas reduziriam o impacto dessas ondas. Então, os prédios poderiam ter uma grande chance de permanecer em pé, não haveria aquela destruição de sair levando, né? Aquela destruição em massa por dentro da cidade. Os prédios conseguiriam ficar em pé. Então, isso significa que o homem está buscando também, ao entender o seu planeta, aprender a se defender dessas intempéries. Então, a questão dos fenômenos naturais, desses flagelos naturais, desse ponto de vista científico, ele é importante. Agora, a gente precisa, estudando à luz da doutrina espírita, isso vem com uma lógica muito grande, porque, pelo menos para nós que temos a reencarnação, né, que temos esse entendimento, ela é um ponto primordial para a gente conhecer, para a gente entender a justiça e a misericórdia divina, por mais que isso não pareça, porque nós estamos falando de destruição, mas é importante a gente observar. Por quê? Quando Allan Kardec faz, no seu estudo, do Livro dos Espíritos, da manifestação, desde aquela condição, como ele mesmo diz, quando eu era muito pueril nas perguntas, até chegar no grau de se construir 5 obras de tamanha magnitude, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que é um livro filosófico, ele aborda a filosofia de todos os campos do conhecimento humano. Pelo menos o que a gente tem de entendimento de que se estudou, os grandes filósofos na humanidade, dentro do Livro dos Espíritos, essas questões são tratadas, e tratadas com uma certa profundidade. Apesar de nós termos a informação muito clara dos benfeitores espirituais, que o que foi ofertado para nós do Consolador ainda é uma pontazinha, uma nesgazinha do véu, porque a gente está indo nessa caminhada. Então, quando a gente entende que na primeira pergunta que o Livro dos Espíritos traz, na primeira pergunta, isso é importante a gente guardar as perguntas, as respostas elas são importantes, mas é sempre bom a gente estar com a pergunta, porque nessas horas você faz perguntar, que é Deus? Né? Que é Deus no meio dessa turbulência toda? Que é Deus que está dizendo que é o dono desse mundo e que está acontecendo? E a resposta lá é, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Como inteligência suprema, ele é o criador de tudo. Como criador, ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele não tem que perguntar para nós se ele pode ou não pode fazer, mas ele dá para nós uma oportunidade de entendimento, de chegarmos num planeta na condição que estamos, de fazermos perguntas, de dizer, sim, Senhor, por que acontece dessa forma?
né? Eu não estou dizendo assim, olha, pare com isso que você parece estar velho, está gaga, não sabe mais das coisas, está botando aqui a gente aqui para matar, mas a gente fazer as perguntas sem o porquê dessas coisas. E dentro de tanto o homem buscar seu entendimento, nós temos hoje uma informação tão clara que vem com o Livro dos Espíritos, que, lembrando, essas questões espirituais profundas são tratadas desde que Deus permitiu que o homem, que a alma viesse encarnar no planeta, na condição humana. Se fizermos uma análise histórica, e hoje existe, nós vamos observar que isso está entranhado no planeta. Mas de uma forma mais organizada, ela foi chegando em outras civilizações, como a civilização egípcia, a hindu, né? E aí, especialmente nos hebreus, que tiveram aí esse privilégio e essa responsabilidade de receber o Cristo, de receber aquele que é o representante divino do planeta. Então, dentro dessa questão de entendermos essa relação, o processo de idas e vindas da alma em corpos diferentes sempre foi tratado como uma verdade. E, logicamente, que dentro de cada processo de educação e de entendimento, esse assunto foi mais ou menos abordado, porque a grande finalidade é transformação moral. Então, em cada época, em cada vida, existe, como diz, as virtudes e existem os vícios que dominaram aquela sociedade, né? Então, essas virtudes vão sendo ajustadas, trabalhadas, enfatizadas, ao mesmo tempo que os vícios há de se buscar um esforço para se eliminá-los. Mas como que se elimina certos vícios de uma existência só? A gente observa no nosso dia a dia quantas pessoas não têm aí a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. E quem quiser que goste de mim, né, deveria acrescentar no final, é quem aguente, né? Porque a pessoa não quer mudar. Então, veja, quando a gente chega nesse aspecto, vou falar mais diretamente de Jesus, porque eu acho que é o aspecto mais, a gente ser mais objetivo. Mas estudando as outras civilizações, nós vamos ver isso. Então, quando Jesus trata desse assunto, os hebreus, os judeus, chamavam isso de ressurreição. E esse estudo está muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós somos almas que estamos em migrações, e se para eu ter uma mudança de caráter, uma mudança de sentimento, um desenvolvimento intelectual, em uma única existência, eu não consigo. Bom, mas é importante dizer que nós não fomos criados para ficar reencarnando. O Livro dos Espíritos deixa muito claro, especialmente quando a gente pega na escala espírita, que nós fomos criados para sermos espíritos puros. E uma vez espíritos puros, a gente não precisa mais reencarnar. E nesse intervalo, lá do espíritozinho lá, imperfeito, até chegar no espírito puro, essas reencarnações elas vão reduzindo. Aí vão reduzindo por quê? À medida que a gente vai se aprimorando. Então a matéria que nós temos, que nós conhecemos, especialmente essa que nós estamos aqui mais ligados, né, do nosso estágio evolutivo, elas são um laboratório, é um aperfeiçoamento da alma. Mas a gente, se deixar, fica do jeito que está. Se deixar, a gente não dá um passinho. Então você imagina que uma pessoa que hoje nós temos uma média de idade de se viver no planeta de 100, 120 anos, em alguns lugares aí, né? Mas na maioria vai nessa faixa de 80. Imagina um ser humano com essa síndrome de Gabriela vivendo 400 anos. É insuportável uma criatura dessa, gente. Você imagina aí um Trump vivendo 400 anos. Você imagina aí algumas figuras do mundo vivendo esse tempo todo, se mantendo nessas ideias, muitas vezes racistas, né, nessas ideias de destruição, nessas ideias de matança, de poder, de corrupção. Não faria sentido uma inteligência suprema criar seres para colocar no mundo e deixar aqui vivendo um caos sem nenhum sentido. Então, o que Deus coloca para a gente? Olha, se nós os nossos corpos vão morrer e nossas almas vão ser conduzidas para o plano espiritual, já de cara, somos seres imortais. E o que a gente aprende no plano espiritual em 100 anos é muito mais do que a gente aprende em 100 anos na encarnação. Porque na condição do plano espiritual, nós vamos estar sempre em contato, em trabalhos, em atitudes, em práticas, trabalhando em nós, desde a ignorância, ou seja, daquilo que a gente desconhece e precisa da experiência para aprimorar,
que são as provas, e as questões da incongruência, que é aquilo que eu já conquistei, mas eu quero fazer, eu tenho vontade, que é mais difícil, para trabalhar à vontade, que é onde entra aí a síndrome de Gabriela. Eu não quero mudar, eu quero ser assim, eu vou ser assim, né? Então, para esses casos de, de ignorância, nós temos a prova. O espírito passa pelas provas, participa da experiência e vai adquirir entendimento. Na incongruência, a gente tem que deixar na mão do Criador. A gente tem que colocar na mão do Criador, porque ele é que vai dar o ajuste necessário, vai colocar as situações para que aquela criatura ela comece a buscar a sua renovação. Isso tem um exemplo muito claro que eu gostaria de trazer aqui, Dora, nesse sentido, para a gente ter o raciocínio, que está nos livros Mensageiros, que é no momento em que André Luiz está participando de um evangelho no lar, e ele vai tendo as várias experiências lá com aquela família, que é vendo os filhos, a senhora que cuida dos filhos, né, como é que é feita essa participação, como é que eles interpretam, e toda a participação espiritual que está no lar. Ou seja, é um centro que é trabalhado pela colônia Nosso Lar, e espíritos que, por exemplo, estão na região, quando chega no horário, alguns são trazidos. Mas esses espíritos são trazidos dentro de uma condição de que eles conseguem entender aquela mensagem. E aí André Luiz vai narrar um episódio que tem dois espíritos que estão saindo para fazer esse trabalho de seleção, e eles são interpelados pelo mentor que está cuidando do trabalho, dizendo aos dois: olhem, prestem atenção, não é para trazer aqui espíritos por afinidade. Vejam o que vocês têm que fazer, o trabalho tem que ser feito de forma correta. E aí eles se olharam e André Luiz não deixou passar. Mas o que foi que aconteceu? Ele disse: não, porque nós temos, eu aqui e o companheiro, nós temos familiares desencarnados. E como eles estavam próximos da região, nós resolvemos trazê-los para participar do evangelho. Só que eles estavam muito desequilibrados, cheios ainda dos preconceitos terrenos. E quando chegaram no evangelho, eles acharam eles sentaram no meio da multidão lá, eles acharam que aquilo era balela, que não tinha nada a ver, e causaram um arruaço no ambiente, que para controlar foi uma luta. E aí o espírito que tinha chamado a atenção dele disse: para espíritos cegos e surdos, Jesus tem uma escola. Ou seja, ele está dizendo: não vão querer tomar uma frente de trabalho que não é da competência de vocês. Então, esse é um ponto importante para a gente associar aos flagelos, às questões naturais. O que nos compete nesse processo? Veja, se eu tenho, o flagelo acontece, né, se eu sou uma pessoa que já tem uma certa educação moral, espiritual, eu vou de alguma forma ajudar as pessoas que estão ali. Mas quem são essas pessoas que estão partindo? Muitas vezes, entre justos e injustos, vão trabalhar os injustos, né, nesse sentido. São aquelas pessoas que precisam desse impacto para eles renovarem a sua perspectiva, o seu entendimento como seres. São pessoas que precisam ter essa visão. Mas dentro dos justos também, existem esses que, dentro do seu mérito de sair do planeta, né, quem sabe não voltar tão cedo, voltar numa condição melhor, mas também precisam de um impacto para ser essa mudança. Então, essa questão da transformação pela morte, ela é uma transformação para que o espírito se renove a cada existência. Mas dependendo das nossas condições de orgulho, de egoísmo e exacerbação, a gente precisa de um choque, a gente precisa desse impacto, a gente precisa ser chamado a atenção, de uma sacudida. Aí é o ponto. Ouvi muitas pessoas falando recentemente na internet sobre isso. Sai da caixinha, que se Deus existisse não permitia essas coisas. Como é que Deus permite esses males acontecer? Por que não salvou aquelas pessoas do tsunami, do maremoto? E quando a gente olha nessa ordem, dizendo que nós somos seres criados simples e ignorantes, com o objetivo de sermos espíritos puros. E espírito puro, a gente estudando o espiritismo, a gente vai saber que são espíritos que têm um conhecimento pleno, não igual ao do Criador, mas de tudo, todas as ciências, tudo que nós temos de conhecimento e que outros que a gente nem sequer tem noção, nós vamos adquirir. Então, quando eu passo para essa perspectiva, esse entendimento, eu enxergo a misericórdia, eu enxergo a providência divina.
Mas se eu não vejo nenhuma perspectiva de ordem espiritual ou de ordem puramente material, em que, mesmo espiritual, só daquela existência, né, que se equivale um pouco nesse ponto de entendimento da misericórdia divina, não faz sentido. Eu sempre digo, ó, quando você tem um problema, se você não acredita em Deus, está mais tranquilo para você. Mas quando você acredita, rapaz, os problemas, as perguntas vêm uma em cima da outra. Então, por isso que a gente tem que ter essa, eu digo, coragem moral de fazermos assim, que isso não é lógico um mundo desse, com toda essa organização, porque quando a gente chegou aqui, existia toda uma organização. O que nós estamos fazendo é trabalhando em cima do que já está projetado e criado, e de repente esse negócio começa a sacudir, ventar, jogar, e a gente fica achando que tem uma força criadora. Então, assim, é no mínimo para que a gente tenha essa coragem moral de investigar, né? Mas a gente sabe que nesse processo todo nem todos têm essa coragem, nem todos vão buscar, a gente se perde nos prazeres aqui do mundo. Então, a gente está observando que esses flagelos têm esse impacto, não quer dizer que o sofrimento não exista, ele existe. Não quer dizer que pessoas não fiquem em situações difíceis, sim, ficam em situações difíceis. Mas a gente analisando do ponto de vista de que isso é uma prova, uma expiação, com todo o processo de melhoramento do ser, é para que todos nós que não estejamos diretamente ali afetados, mas nos sintamos ali conduídos, empáticos com a situação e nos movimentemos para auxiliar. E pode prestar atenção que isso acontece. Se isso acontece, é porque já há um movimento melhor nas nossas almas dentro de nós. Com críticas ou sem críticas, acreditando ou não acreditando. Mas há um movimento, uma centelha que diz assim, eu preciso ajudar essas pessoas, seja como for. Então, o princípio, dentro do conhecimento, ele é importante, mas saber o porquê dele e deduzir que isso tem uma lógica para que nós sejamos espíritos puros mais depressa, quem é que quer ficar no mundo de provas e expiações com essa confusão toda, né? Eu não quero. Então deixa eu ir aguentando aqui a minha dificuldade, pagando meus débitos, né? Tentando fazer a missão, porque é um ponto importante, Dora, porque eu acho que os flagelos é um aspecto que Deus nos coloca assim, nós temos as provas, temos as expiações, mas temos as missões, e a missão ela é ofertada, você aceita se você quiser. Se você só faz por obrigação, Jesus tem uma fala muito forte sobre isso, né? Se você só faz por obrigação, que mérito que você tem? Ou seja, a gente tem que fazer as coisas buscando algo além, né? Sempre buscando, de alguma forma, atender à necessidade do outro. Que os nossos sofrimentos, que sejam por nossa causa, se eu quero agravar minha falta, como a gente já estudou isso, que seja aliviando a dor de alguém. Aí esse sofrimento faz sentido, né? Realmente, o que você falou aí, basta que a gente questione, basta que a gente busque, e com certeza a gente vai encontrar respostas. Mas, olha, Fabiano, nós sabemos que o homem não tem cuidado muito bem do planeta Terra, né? Ele não cuida como deveria. E a postura dele tem intensificado catástrofes e essa condição da vulnerabilidade humana. E até que ponto que chamamos de desastre natural, aquilo que nós chamamos de desastre natural, é agravado pela ação humana, pela ocupação inadequada do solo, pelo desmatamento e pelas desigualdades sociais. Esse é um ponto muito também impactante, né? Ora, se a gente considerar, por exemplo, chuvas, né? Que acho que é o exemplo que fica mais fácil para a gente compreender. Eu me lembro que em algumas regiões do Brasil, você tinha chuvas muito fortes, mas não tinha tanto problema de enxurradas, assim, de locais serem destruídos, enfim. Porque aquele local não era, por exemplo, habitado, aquele local ele não tinha um desmatamento, existia ali aquela cobertura vegetal que reduzia o impacto de absorção daquela quantidade de águas que muitas vezes caía acima do média, que, como a gente está entendendo, está estudando fenômenos, está entendendo, eles podem acontecer. Mas o que acontece? Quando o homem começa a ocupar, por exemplo, áreas de forma desordenada,
quando ele começa a construir em locais sem nenhum estudo prévio, ciente muitas vezes de que aquele local tem enchentes, sempre é um local de enchentes, né? Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que, quando sofreu aí com várias inundações, foi mostrado que ela foi construída sobre vários riachos, se eu não me engano, que passavam. Então você imagina que ali era um local em que, quando havia chuvas fortes, aquela água transbordava. Você constrói uma cidade em cima, você está criando um risco para quem quer que esteja ali, né? Então, o desmatamento é uma forma da gente agravar um flagelo, por exemplo, natural, né? E aí, por isso que eu chamo de flagelo, porque é um processo natural que corria naquele ponto, mas quando a gente se coloca a gente interfere nessa relação, a gente cria essa espécie de chibata, né? Que, de certa forma, Deus também aproveita dessas nossas dificuldades para produzir as lições necessárias. Então, veja, é muito comum hoje, por exemplo, essas construções em morros. Rapaz, desce morro todo ano em chuva, mas está lá as pessoas construindo no mesmo lugar. É algo assim impressionante. E aí a gente pode até deduzir também que, de alguma forma, já que existe uma ocupação desordenada e muitos dos nossos governantes e nós mesmos como sociedade não nos organizamos para ajudar as pessoas a saírem para um lugar melhor, aquelas pessoas que vão passar, por exemplo, por um processo de desencarnação coletiva, e aí dentro dessa linha de um flagelo, elas se sentem imantadas daquele local. Ela sabe que tem um risco, mas ela vai, né? E aí o processo acontece. Agora, sempre lembrando que mesmo nesses flagelos, só vai desencarnar quem está na hora. E a gente tem exemplos aí, por exemplo, os terremotos que a gente viu recentemente aí na Venezuela, que foram 2, e parece que agora na Colômbia, né, no Peru, nós vimos pessoas sendo resgatadas com alguns dias sob escombros. Então, quando não é para ir, não vai, né? Não vai, não é a hora, não é a hora, né? Então, isso é um ponto também importante que a gente tem que mencionar. A desencarnação, ela acontece nessas linhas aí quando há necessidade do espírito retornar, né? Mas, enfim, outro exemplo, quando a gente está mexendo aí com as indústrias, né? Porque tem se discutido sobre a emissão de gás carbônico, que a atmosfera está sendo atingida, está sendo dissolvida, que os raios solares estão penetrando com mais intensidade, que o calor está sendo muito intenso, calotas polares derretendo com muito mais intensidade, gerando volumes de água. Então, assim, nós estamos provocando no planeta também uma enxurrada de situações que a gente está percebendo que parece ter os fatos que estão se repetindo mais rotineiramente tem mais a ver com a nossa ação do que da natureza em si. O processo natural ele está acontecendo, mas a gente conseguiu agravar, a gente conseguiu tornar pior. E isso é até uma certa coisa irônica, porque se nós somos seres que somos cada vez mais inteligentes, nós deveríamos estar mais atuantes. Não é que não estejamos, mas veja, é se comprovado todo um processo de aquecimento, de afetação da atmosfera, entre outras situações. Que razão, então, da gente não atingir isso, não melhorar? E aí a gente vai entrar num aspecto que mexe com a cabeça de muitos espíritos, que é a danada da riqueza. Esse instrumento que foi criado para que a gente conseguisse evoluir, para que a gente conseguisse patrocinar as pesquisas, para que a gente desbravasse melhor o globo, virou uma moeda muito perigosa na mão de alguns espíritos. Porque eu não vou deixar de ganhar meus milhões, porque eu vou diminuir a fumaça. Não vou. Que isso, é história. Jamais eu vou deixar de ter meu luxo, de fazer as coisas que eu gosto, porque um buracozinho, um buraco a mais, um buraco a menos na atmosfera. Que isso, né? Então, veja, aí a gente entra nessa linha que ela é muito perigosa. Hoje nós temos as indústrias, mas vamos lá, em épocas remotas, mais atrás, o que esses homens de poder tinham nas mãos, né? O poder da guerra, o poder da destruição, da ocupação. Então a guerra é um flagelo também causado por nós, que temos esses anseios, esses desejos de domínio, né? Se a gente pegar lá na época de Noé, na história de Noé, como é que estava a sociedade na época, né? Bebendo, né, construindo, casando, e outros, né, comportamentos fora do normal, e aí Deus, não, peraí, não é assim.
Aí ele escolhe lá Noé como sendo o cara justo na história, com a sua família, e produz o que a gente tem na história do relato bíblico, o dilúvio. Então essa representação do dilúvio está mostrando esse flagelo que Deus está dizendo o seguinte: vamos recomeçar, vamos pegar esse espírito, recolhe todo mundo, volta para cá, vamos recomeçar as aulas e mandar de volta, né? E aí, se você for fazendo uma análise desses aspectos que são narrados na Bíblia, você vai chegar lá em Sodoma e Gomorra. Veja, a destruição, e é importante a gente observar agora aqui do ponto de vista espiritual, religioso, as destruições que são narradas na Bíblia, nas profecias, não são para acontecer. Ela só acontece se não houver a mudança que está sendo chamada a atenção. Quando você vai na história lá de Abraão, quando ele encontra os 3 varões, né, que é anunciado que ele vai ser pai com Sara, já eram velhos, e aí ele dá aquela risadinha, né, narrado que ele dá uma risada, e que depois do diálogo eles se voltam para Sodoma e dizendo que estavam indo lá para destruir, Abraão fica comovido com a humanidade que está lá. E ele faz aquelas perguntas: mas se tiver 50 justos, eles dizem, se tiver 50 justos, eu não destruirei. E se você tiver só 30, se tiver só 30, eu não destruirei, até que vai no que acontece, Sodoma e Gomorra é destruída. Por quê? Porque não houve a mudança que foi proposta. A cidade nessa representação estava toda consumida pelo caos, pela orgia, pela corrupção. Então era preciso um flagelo para fazer com que esses espíritos ali fossem impactados em seus orgulhos, seu egoísmo, e trazê-los de uma realidade para outra. Mas você vai ver em um outro aspecto que já é o contrário, que é no caso lá de Jonas, que é enviado a Nínive. E ele diz, né, quando ele chega no barco, que o barco começa a ter tempestades e todo mundo naquele momento, mas quem que está dentro desse barco aqui que está trazendo esse mau agouro todo? Ele diz, sou eu. E tu és de onde? Eu sou hebreu. E como é que a gente resolve isso? Não, você me joga no mar que ele está resolvido. E ele vai narrando o que é que acontece. As pessoas de Nínive, quando começam a acontecer os fenômenos, se arrependem e passam a cultuar a Deus, como é narrado na Bíblia. Ou seja, o processo de purificação, de mudança, aconteceu. Então não foi preciso a destruição. Então o que está acontecendo é que nessas situações, quando a gente traz para os dias atuais, nós temos uma grande quantidade de espíritos que estavam no plano espiritual encarnados. Hoje nós temos aí a informação de que o umbral está vazio, né? Os espíritos estão aqui, trabalhando. Olha, só você pegar a conta da população mundial, o quanto ela cresceu. Então, o plano espiritual, que necessita reencarnar no planeta, está praticamente aqui. Então, são espíritos que muitas vezes estavam há séculos sem reencarnar, com muita dificuldade de conviver com o próximo, de amar ao próximo, e estão vivendo suas provas, suas expiações. Só que eles estão em várias camadas, eles não estão. A gente às vezes acha que esses espíritos rebeldes, eles estão assim nas situações de pobreza, da violência, por exemplo, de um tráfico, de organizações criminosas, de guerras. Não, eles estão também em cargos de presidente, de governadores, de grandes empresários, porque eles têm ali a oportunidade de impactarem positivamente. Mas se eles não fazem esse trabalho de forma correta, naturalmente que as responsabilidades, o que eles precisam suportar será grande, o ônus é grande. Então nós temos aí as pessoas sendo tratadas e trabalhadas para se modificarem. Só que quando a coisa não vai muito devagar, o que acontece? Tem que mandar ali uma tsunami, tem que fazer um chãozinho tremer. Eu tenho que mostrar que vocês estão aí, vocês são frágeis, vocês não são donos desse lugar. E isso não é Deus sendo presunçoso, é demonstrando que a finalidade de vocês estarem aí vocês estão em uma escola, vocês estão em um hospital, e alguns estão numa prisão, dependendo do que estão fazendo e das consequências dos seus atos. Então, essa é uma visão de uma ampliação, de um entendimento, que vai nos mostrar que quem ama, cuida. É muito comum a gente ouvir isso, né? Por que você não me avisou que eu estava errado? Já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Por que você não me chamou a atenção? E aí Deus vem dar chamada de atenção. Só que a chamada de atenção dele é algo que nos fere mais diretamente, porque nós estamos falando da desencarnação, da morte, do sofrimento que fica.
Mas isso não é um capricho, é uma lógica que está nos mostrando que nós temos uma ascensão, nós temos uma modificação para melhor. Só que a gente está se atrasando e a gente precisa daquele empurrão. Sabe aquele ônibus que você tem que correr atrás, que você dormiu no ponto, né? Então, os flagelos chegam com essa possibilidade. E eu só queria fazer, Dora, para deixar esse entendimento mais claro, só uma leiturinha rápida aqui da questão 737, que diz isso, ó. É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então veja que o propósito é muito mais amplo, mais sério, né? Se chegar em alguns anos aquilo que só chegaria a séculos. Então os flagelos são uma consequência da evolução geológica do planeta e nós, na nossa condição moral, fomos colocados aqui por essa necessidade, porque essa evolução do planeta nos ajudaria a desenvolvermos o intelecto e desenvolvermos a nossa ordem moral por meio de todo esse processo, por todas essas mudanças que a gente precisa traduzir, né, do nosso íntimo para fora. Por isso que Jesus não foi à toa que ele disse que no mundo só tereis aflições, porque a gente precisa dessas aflições para se entender como espíritos, né? Porque quando ele diz não sabeis de onde o espírito vem nem para onde vai, né? Ou seja, de que experiências, e ele sabia, né? De que experiência vem o espírito e para que ele vai, né? Essas questões de aflições são para que o espírito traduza-se, modifique-se, analise-se e perceba-se que está sob uma direção maior, mas é uma direção que ela é misericordiosa, mas ela também é justa, no trato na relação conosco, na nossa relação com o próximo e com o planeta que estamos vivendo, né? Fabiano, segundo o Espiritismo, os flagelos destruidores são permitidos por Deus. Basta que a gente cite aqui a fala de Jesus quando ele diz: nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade do Pai que está nos céus. Como o Espiritismo compreende esses flagelos destruidores? Eles teriam alguma finalidade no processo evolutivo da humanidade? Você até já comentou sobre isso, mas vamos adiante um pouco mais. Ah, com certeza. Eu acho que essa questão, Dora, eu posso ler aqui a 740, acho que ajuda a gente a pergunta e a resposta para a gente meditar. Ó, na questão 740, para o homem, os flagelos não seriam também provações morais ao fazerem que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades, né? E a resposta é: olha, os flagelos são provas que dão ao homem oportunidade de exercitar sua inteligência, demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não os domine. Então, veja, é algo realmente que é de uma profundidade, de uma mudança muito importante. Então, o Espiritismo, ele vê os flagelos como essa oportunidade de evolução do espírito. As duas asas que são comumente colocadas como símbolo, né, da inteligência e da moral, é preciso que a inteligência ela se desenvolva para a gente compreender o comportamento como certo ou errado, né? Claro que à medida que a gente caminha, em alguns aspectos, essa ordem moral ela sobrepõe-se. E quando a inteligência ela consegue acompanhar um pouco, o espírito tem uma sabedoria, né? Ele une o saber com essa questão de ordem mais caridade, ele consegue ter sabedoria, ele consegue ter empatia, ele consegue ter entendimento. Eu me lembro de algumas pessoas que, por exemplo, passam por essas experiências de quase morte, escapam de acidentes, né? Muitas vezes a pessoa, em algumas situações em que ela interveio para salvar vidas, e que naquele momento ela sequer estava pensando ela nunca pensou num dia na sua vida em se expor a um perigo, e diante de um quadro desse ela se lança, né, sem perguntar a quem, simplesmente
aquilo movimentou para ajudar, isso é um sinal de que essas situações estão trazendo à tona uma perfeição que está sendo formatada dentro de nós, né? Então, veja, muitas pessoas, quando veem alguém em situação de perigo, elas tendem a ajudar, outras ainda não. E isso é um processo de mudança que acontece. Então, o flagelo, ele não é só algo muito, assim, a gente fala de flagelos destruidores, mas existem aqueles mais particulares, que são essas situações que nos acometem. Por exemplo, você diz para uma pessoa, não dirija embriagado. E a pessoa insiste, até que ela perde o controle do carro, comete um acidente. Isso é um flagelo para ela, né? Se aconteceu de alguém vir a ser ferido, além dela, ou desencarnar, é um trato muito grande no seu espírito. Ele pode até na encarnação, naquele momento, devido a seu estado de moral, devido a qualquer situação de ordem orgânica que venha a lhe prejudicar ou a lhe prejudicar o discernimento, ou ele até um discernimento vinculado a uma psicopatia, por exemplo, que ele não dê muita atenção. Mas quando ele desencarnar, muda a opinião. E esse é um ponto importante. Então ele cometeu um flagelo. Ele causou a ele uma espécie de sofrimento que ele poderia ter evitado, que entra naquela primeira ordem, né, que você falou, se a gente impactava. Então nós temos a guerra, os acidentes, as teimosias, as ocupações indevidas que a gente está produzindo. A corrupção que desvia dinheiro da saúde, da merenda escolar, do transporte, né, de tantas outras situações. E aí a gente gera um flagelo social grande. As pessoas se entendem que estão sendo abandonadas pelo Estado, começam a enveredar por caminhos do crime e acham que tem que ser feito dessa forma. E aí nós temos aí hoje essa dificuldade de controlar toda essa questão, por exemplo, ligada às drogas, né? Hoje a droga, quem vive da droga não é o consumidor dela. É alguém que enxergou o negócio e diz assim, tem pessoas que estão aí iludidas, necessitadas, que como não têm a coragem de fazer as perguntas e de se entenderem no mundo, elas buscam essa terapia de sair da realidade e são verdadeiros consumidores, são clientes. Mas por que isso acontece? Porque não há uma preocupação de se tratar a sociedade, de se observar. Por que, por exemplo, numa determinada região do país, há tantas pessoas com ansiedade? O que está gerando essa ansiedade? Por que a busca tão grande por drogas alucinógenas? Eu já sei, porque, tudo bem, eu posso atacar a questão daquele que faz o tráfico? Posso, mas ele não é a raiz. Ele não é a raiz. Ele é uma consequência de algo muito maior. O que está por trás que as pessoas ainda querem buscar isso como uma solução para suas vidas? Então, esse trabalho não é visto ainda como sério porque os interesses financeiros, como a gente falou inicialmente, geram esses flagelos, né? Então, o Espiritismo vai dizendo o seguinte, no meio de tudo isso aí que vocês estão fazendo, vocês vão produzir situações em que vão lembrar de Deus. Uma hora vai apertar esse torniquete aí, e aquilo que era um prazer vai virar dor. E aí Deus aparece. É quando a gente brinca no Espiritismo, né, Dora? A gente fala assim, Deus vai mandar a enfermeira dor ali para começar a resolver o problema. Então, quando o torniquete aperta, aí o espírito, se ele souber aproveitar esse momento para começar a trabalhar uma modificação, ótimo. Se ele não entende isso como uma modificação, ele leva o ranço, a raiva, a mágoa para o plano espiritual e, obviamente, que o processo de mudança é muito mais difícil. Mas lembrando, em todos esses aspectos, veja, os flagelos naturais ou provocados pelo homem, eles vão levar a um desenlace do corpo físico ou uma necessidade de ficar no corpo, numa condição que vai requerer uma mudança de postura, uma necessidade de ser auxiliado, ou seja, para uma melhoria. E aí, eu repito, quando eles dizem, os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar sua inteligência e de demonstrar paciência e resignação
ante a vontade de Deus. Porque, como você falou no início, tudo é vontade de Deus. Se acontece, está com a permissão dele. Se não acontece, é porque ele disse não é para acontecer, né? Permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. Então isso é muito importante, caso o egoísmo não o domine. Informação espírita. Nós temos aqui a pergunta 737, que você trouxe aqui, já leu para a gente, mas é um item que a gente coloca como sendo a informação espírita, porque vai mais direto ao tema que nós estamos discutindo. E a pergunta diz: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Você já falou sobre isso também, mas pedi que você complemente com mais alguma informação que esclareça aqueles que dizem Deus não existe. Né? Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Eu acho que essa indignação ela é importante, porque significa que você está entendendo o processo. Por exemplo, se a gente pegar a questão 737, quando ele diz assim, por que ele permite? Ora, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala de perfeição? Kardec ficou, podemos dizer assim, indignado com isso, com essa resposta, porque ele entendeu. Sabe por quê? Porque na pergunta seguinte ele diz assim, mas para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos? Né? Você não é a inteligência suprema, né? Não é a casa primeira, não tinha outro jeitinho assim, né? E os espíritos respondem, sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Essa palavra castigado a gente tem que entender como uma metáfora, né? Não é uma coisa assim literal. Mas veja, ele emprega todos os dias situações para a gente se melhorar. A gente é que não atende. A gente é que não acorda, é que não abre os olhos, é que não fica dizendo assim, por exemplo, na relação. Isso vai acontecer sempre. A gente não é segregado, não tem que estar convivendo. Às vezes aquela pessoa que você está convivendo está te trabalhando para você sair de uma situação. Mas amanhã é muito chato, eu não posso tomar uma cerveja e dirigir. O que tem? 2 copos não me afeta. Não, peraí, assim também é demais, né? Então, Deus empregando, colocou em você um espírito com uma visão, com a maturidade de lhe instruir, de lhe mostrar os perigos, e você teima. Aí acontece um acidente, bem que manhã avisou, né? Eu é que fui teimoso, ou seja, então Deus está empregando os meios para a gente se melhorar, mas a gente não enxerga. Às vezes a gente tem uma situação também de, por exemplo, moradia, né? Eu moro num lugar que é distante e reclamo, puxa, é muito distante. Nossa, distante do trabalho. Aí vem uma chuva e o único lugar que não é atingido é o seu. O único lugar que não foi perturbado foi o seu. Aí você diz, meu Deus, ai Senhor, agora eu sou grato. Então a gente tem observado que tem tantas situações que elas parecem algo que é ruim, mas é uma forma que Deus está empregando para te fazer melhorar, para você enxergar. Então, a gente precisa se colocar dentro de um processo que é importante. O Espiritismo, ele coloca isso, gente. Nós estamos dentro de um processo, são etapas, são movimentos, são escolhas, decisões, mas que a gente precisa se conectar com o espiritual, com a fonte. E essa fonte, Deus nos deu umas pessoinhas chamadas anjos da guarda, espíritos protetores, que nos ajudam a fazer as interpretações, e eles não escolhem por nós, não decidem por nós, mas eles nos dão um cabedal, um suporte, uma proteção que nos ajuda a tomar as melhores decisões. Então, muitas vezes, se nós, por exemplo, precisamos trabalhar a paciência,
e estamos em um meio que somos instigados a brigar, se você começar a pensar, entrar naquela energia da briga, vai vir uma turma de espírito que vai dizer, vai, manda aquele zap, manda o zap, manda. Aí o outro anjo da guarda do seu espírito vai dizer, não manda. Você vai causar um distúrbio sem necessidade. Daqui amanhã tá todo mundo calmo. Aí você é o juiz. Aí você passa a ser o juiz. Então, se você consegue ter um pouco de maturidade e discernimento, escolhe do seu anjo da guarda, ó, se você escolher dos seus amiguinhos que entram na linha da raiva, esse processo vai ser mais demorado. Aí você gera um flagelo. Porque aquilo que poderia ter sido acalmado foi mais perturbado. Então, a gente precisa entender que essa é a importância. Então, quando eu digo que Deus não existe, é porque eu estou entendendo o processo. Mas eu preciso mergulhar, eu preciso buscar, eu preciso me indagar, eu preciso buscar fontes. Onde é que isso me explica que existe Deus? Porque, assim, Dora, eu acho que uma dificuldade que muitas pessoas têm, e essa foi uma dificuldade minha também, de quebrar os paradigmas, é que a gente acha que Deus só falou pela Bíblia. A gente não olha, por exemplo, Deus fora das... A gente diz assim, se você fala... Eu já ouvi isso muito, gente. Isso aqui não é uma crítica às instituições. É uma crítica às pessoas que não conseguem compreender a magnitude divina. Então, eu já entrei na Igreja Católica que Deus só está na Igreja Católica. Deus só está na Igreja Evangélica. Até em Centro Espírito. Deus só está no Centro Espírito. Tem esse Espírito que fala isso, tá? Que Deus só está atuando no Centro Espírito, só está lá no templo hindu, no tal, isso, enfim. A gente prende Deus, né? Como se ele tivesse capacidade de prender, não. Não, Deus é aqui, é meu, ninguém tira. Né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem de só olhar uma fonte. E essa fonte não quer dizer que ela esteja errada. É preciso a gente analisar, porque o estudo da Bíblia nos mostra. Por exemplo, falamos aqui de flagelos destruidores e fizemos a conexão lá com o dilúvio, com Sodoma e Gomorra, com Nínive, mostrando exatamente essa interpretação dessa realidade trazida daquela época. Mas se você for buscar ali no zoroastrismo, ali na Pérsia, você vai ter narrativas de dilúvios também ali, de situações catastróficas, e assim por diante. Então, a Deus está escrevendo nesse mundo há muito tempo, né? E sob a coordenação desse mundo está Jesus, que ele está atento a tudo. Eu sempre tenho a oportunidade de qualquer religião que eu possa discutir esse assunto, de falar isso. Olha, Deus não está, a Bíblia é uma grande experiência do homem com Deus. É uma grande experiência do homem com Deus, e ela tem muitas coisas importantes. Até porque nós temos nela essa colocação mais direta da presença de Jesus, dos seus ensinamentos que são importantíssimos, porque o Evangelho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o que ele fala quando ele começa a ver aquele burburinho todo sobre ele, de que ele está sendo contra a lei, de que ele está infringindo a lei? Ele disse, toda a lei e os profetas estão resumidos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, de uma forma muito resumida, tudo que aconteceu aí nas narrativas anteriores à sua vinda é demonstrando uma necessidade de amar a Deus e a seu próximo. Ame a Deus e aqueles flagelos não acontecem. Ame o seu próximo e esses flagelos também não acontecem. Mas acontecem porque somos imperfeitos, e Jesus deixou isso claro. Olha, o mundo está cheio de escândalos, há necessidade de escândalos. Mas ai daquele porque o escândalo venha. As imperfeições que nós temos geram isso. Então veja, olha como é importante a gente saber analisar. Então Jesus, ele é um encadeamento lógico de perfeição, demonstrando uma paternidade que no Velho Testamento está mais para um flagelador, né? Porque é sempre Deus dizendo que ele é a favor da nação A e contra a nação B. E, na verdade, hoje a gente, com o Espiritismo, consegue entender melhor que são movimentos para se ajustar uma mensagem e uma ordem de povos para que essa mensagem do Evangelho, essa boa nova, chegasse com o máximo de perfeição que pudéssemos compreender e dar condições, porque Jesus, quando fala, se vós me amardes, eu vos enviarei o meu Consolador. Então nós tivemos condições de amar a Jesus de tal forma
que ele rogou ao Pai que esse Consolador já pudesse vir com o tempo, e de repente Kardec podia estar vindo agora, se a gente não tivesse feito aí essas mudanças, né? Se ele tivesse vindo por agora, você imagina como é que estado a gente estaria, né? Então é importante a gente observar que esse movimento dos espíritos nos dizer que é para que a gente progrida mais rapidamente, é preciso a destruição para que a ordem moral se eleve, está dentro da Bíblia, está na história da humanidade. Observemos lá no livro Complexidade da Prática Mediúnica, que é do Valdeir Bezerra, que é aqui de Brasília, ele era, não sei se ele ainda é presidente do Centro Espírita no Guará, mas ele é historiador, então ele mostrando a narrativa, por exemplo, das montanhas do Homem de Cro-Magnon, se eu não me engano, eu não sei se é bem ele, mas mostrando que nas cavernas em que foram encontradas pictografias, a luz solar não entrava, era tudo escuro. Como é que ele pintou aquilo? Como foi que ele fez aquilo? Nas condições intelectuais que ele tinha. Então ali estava demonstrado que havia um processo mediúnico, já demonstrando a presença da realidade espiritual. Então quando as pessoas, por exemplo, falam que não existe reencarnação, que não existe Deus, é só dar uma olhada com um olhinho mais de ver que está os registros no próprio mundo material dessa relação. E os benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos, nos dizem, quando eles respondem Kardec, qual é a prova da existência de Deus? Né? Como é que eu sei que aquilo é obra de Deus? Ele diz no axioma que vós aplicais vossas ciências. Né? Observai a obra e sabereis quem é o autor. Ou, na primeira pergunta, retira tudo que é do homem. Quem foi que criou? Hoje nós temos os satélites mostrando aí bilhões e bilhões de galáxias. Galáxias. Quem criou isso tudo? Como foi que surgiu isso tudo? Por que essas coisas não estão se batendo umas nas outras aqui, se engolindo umas nas outras? Né? Esse movimento de que as galáxias se aproximam, mas não se entranham, ou se elas se entranharem em algum momento, se for detectado, tem uma razão de ser. Quem é que está calculando tão bem isso, matematicamente isso, filosoficamente isso, né? Então, veja, é um olhar que a gente precisa ter. É isso que os espíritos estão dizendo. A gente coloca a venda do egoísmo e do orgulho e fica mais fácil dizer que Deus não existe, quando nós deveríamos buscá-lo nesse processo. E mesmo que a gente ainda não consiga olhar de uma forma mais transcendental, que a gente tenha o sentimento que é inato em qualquer um de nós de ajudar o próximo. Então, quando acontecer um flagelo, antes da gente fazer uma crítica, vamos ver o que a gente pode dar de suporte, de consolo. Aí depois a gente bota a crítica como um ponto importante, porque a orientação ela deve acontecer. Mas eu acho que o grande ponto é esse, que os espíritos estão nos dizendo é isso. Os flagelos acontecem porque não há uma obediência clara e plena da ordem divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e para que haja um movimento mais rápido para vocês chegarem à condição de espíritos puros, é preciso dar uma saidinha mais rápida aí da matéria para renovar esse fôlego no plano espiritual e retornar para uma condição melhor de trabalhar, né, na existência. Mensagem do dia. Quando a dor de um povo deve ser a dor de todos. Há momentos em que a humanidade é chamada a perceber que, apesar das fronteiras, das línguas, das culturas e das distâncias, habitamos a mesma casa e pertencemos à mesma família. Quando um terremoto derruba cidades, quando as águas invadem os lares, quando o fogo consome comunidades, quando tempestades deixam famílias desabrigadas ou quando a guerra transforma ruas em cenários de sofrimento, não existem dores estrangeiras. Existe a dor humana. Por trás das imagens que chegam até nós existem pessoas. Existe uma mãe procurando o filho. Um idoso que perdeu a casa construída durante toda uma vida. Uma criança que não compreende porque tudo desapareceu. Uma família que procura notícias de alguém que ama. Um trabalhador que olha para os escombros e se pergunta como poderá recomeçar.
E, diante disso, talvez uma das maiores perguntas seja: o que podemos fazer diante da dor que acontece tão longe de nós? Podemos começar não sendo indiferentes. Podemos orar. Podemos colaborar com iniciativas responsáveis de auxílio. Podemos evitar transformar a tragédia alheia em espetáculo ou motivo para discussões insensíveis. Podemos cultivar a solidariedade. E podemos compreender que cada gesto de fraternidade, por menor que pareça, ajuda a construir uma humanidade mais consciente de sua responsabilidade coletiva. Os flagelos revelam a fragilidade da existência material, mas também fazem surgir uma força extraordinária: a capacidade humana de ajudar. Entre ruínas aparecem mãos que procuram sobreviventes. Em meio às águas surgem pessoas resgatando desconhecidos. Diante da fome, alguém reparte o alimento. Onde existe abandono, voluntários oferecem presença. Onde há lágrimas, alguém oferece o ombro. É como se, nos momentos mais difíceis, a vida nos recordasse que ainda existe muito amor caminhando silenciosamente pelo mundo. Na visão espiritual da existência, somos todos viajores em aprendizado. As experiências da vida, inclusive aquelas que ainda não conseguimos compreender plenamente, convidam-nos ao desenvolvimento da solidariedade, da compaixão e da responsabilidade uns pelos outros. Por isso, diante dos povos que sofrem, não perguntemos apenas: por que isso aconteceu? Perguntemos também: o que essa dor está pedindo de nós? Talvez esteja pedindo menos indiferença, mais fraternidade, menos julgamento, mais compaixão, menos distância entre nós e eles. Porque, quando alguém sofre em qualquer parte da Terra, é um membro da família humana que sofre. Que nossas preces alcancem aqueles que choram. Que nossas atitudes auxiliem aqueles que precisam recomeçar. E que cada tragédia, apesar de toda a dor que carrega, desperte em nós uma certeza: nenhum sofrimento humano deveria encontrar um coração indiferente. Que aprendamos, enfim, a transformar a compaixão em presença, a oração em atitude e a solidariedade em caminho. Porque reconstruir uma cidade exige mãos, mas reconstruir a esperança exige corações. Dica de leitura. Você tem uma dica de leitura para nós? Olha, eu acho que tem muitos livros, né? Os livros da transição planetária são importantes, mas eu vou indicar um livro aqui que não é da codificação oficial, seria o 6º livro, né? Aliás, não, vou indicar 2, que é o 5º livro, que é a Gênese. Acho muito importante a gente ler sobre a Gênese. Ela ajuda muito a gente entender esse tema e tantos outros, mas a Gênese é muito importante. E nesse ponto mais específico da ordem moral, que os espíritos trabalham, obras póstumas, na mensagem do espírito de Claire de Plantier, quando ela vai falar dessa transição, e aí a gente vai entender melhor como a importância dos flagelos acontecerem para o processo de modificação. Porque ela vai falar desde os problemas sociais que estão acontecendo aqui no planeta, né, e mostrando que alguns espíritos que poderão ainda continuar aqui, né, porque eles têm 2 a 3 reencarnações, 4 aí no máximo, eles se ajustam, mas mostrando outros que não há essa possibilidade de ficar. Mas que dentro disso, os flagelos são processos que ajudam nessa necessidade de mudança rápida, né? Então, eu acho que Obras Póstumas e a Gênese, dentro dessa ordem, são livros muito esclarecedores. Além do livro também O Consolador de Emmanuel, que também é um livro muito importante para nos mostrar sobre essa realidade que Deus vem falando para nós, que a gente tem que agradecer muito a Deus e a Jesus pelo amor que eles têm incondicional, porque eles nos colocam numa situação sempre para que a gente se torne melhor,
com mais que a gente gere problemas e dificuldades, a gente ouvindo 5 minutinhos dos nossos irmãos maiores já é uma mudança muito grande na nossa vida, né? E eu acho que para o recado que fica também, Dora, para quem se sensibiliza com tudo isso, eu digo que bom, porque provavelmente há 200 anos atrás você pisaria no pescoço de alguém que tivesse nessa situação. Provavelmente muitos de nós que participamos de guerras, de conflitos armados em situações em que a animalidade predominava, a gente não estaria nem, na verdade a gente estaria empurrando aquela pessoa no abismo, jogando pedra por cima. E hoje a gente se sensibiliza. Então, toda vez que isso acontecer e você se sentir sensibilizado, meu Deus, o que é isso? Como pode? Agradeça. Significa que você evoluiu muito ao ponto de ter empatia pela dor dos seus irmãos. Mas não fique só na empatia. Emita uma prece, faça alguma coisa, porque tudo será útil para aliviar os corações. Então eu penso dessa forma. Quando eu vejo algo que me impacta, meu Deus, obrigado. Provavelmente outrora eu dizia assim, que foi demorar, como a gente escuta. Significa que muita gente aí está com essa caminhada e talvez precisar de uns flagelozinhos aí para dar essa mudança dessa dosagem aí em relação ao próximo, né? Com certeza. Então, a gente está finalizando aqui com essa reflexão. Diante dos flagelos que atingem tantos irmãos pelo mundo, nós não devemos perguntar apenas por que Deus permite. A gente deve se perguntar o que Deus espera de nós diante dessa dor. O que a gente pode fazer? Onde que começa a nossa parte, não é isso? Amigo, foi muito boa a nossa conversa. Nos vemos num outro momento. Passo para você as considerações finais. Como sempre, Dora, muito bom. É sempre engrandecedor. Eu acho que é um trabalho que eles assim, nos acorda muito, faz a gente refletir muita coisa. E eu espero que essa mensagem ela realmente possa, de alguma forma, ajudar as pessoas. Algumas coisas que a gente fala, obviamente, ninguém é obrigado a concordar, e isso é bom, né? Desde que os pontos de vista sejam para que a gente amplie, se melhore, né? A gente às vezes tem informações que a gente não consegue perceber, o outro estudou, o outro entende, seja mais, como eu falei, na linha científica, ou na linha espiritual, ou nesse equilíbrio, que isso de alguma forma possa traduzir em benefícios. A discussão sadia ela é importante, e acho que é esse que é o grande questão que o espírita, principalmente o espírita, eu digo não só o espírita, eu acho que o cristão mesmo, o cristão que segue Jesus, não é no segmento de religião, no segmento Jesus, conforme está narrado nos evangelhos, né? A gente precisa saber ouvir, porque Jesus sabia ouvir, e ele sabia dizer as palavras certas e ouvir aquelas pessoas e de alguma forma orientar para que aqueles seus discípulos e os apóstolos, né, também pudessem ter essa prerrogativa de saber ouvir. E isso é tão verdade que durante os 3 anos que eles viveram juntos, eles só vieram ter essa maturidade depois do desenlace de Jesus na matéria. Então significa que a paciência divina é isso, vai nos preparando para que a gente tenha essa condição de saber trabalhar o que nós conseguimos já angariar de Jesus em nós, de sermos instrumentos, de nos diminuirmos para ele trabalhar, para que as pessoas também tenham acesso a essa mensagem de uma forma mais pura, de uma forma mais límpida, que eu acho que é o que está faltando, porque ainda se está colocando o evangelho com uma forma muito arbitrária, muito de imposição. E como eu falei, a Bíblia é muito importante, mas ela não é o único livro, não é o único tratado. A gente tem que olhar Deus de uma forma muito ampla. Deus está fora da matéria, está fora do espaço, está fora do tempo. É o que a gente pode compreender. Mais do que isso, deixa a gente chegar pelo menos lá em Mundo Feliz, que a gente ainda não tá nem não passou de regeneração, mas a gente começa a melhorar um pouquinho mais, né? Obrigada, Fabiana. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se Deus quiser, no próximo domingo a gente retorna com mais uma discussão, com mais um tema. E que seja uma semana agradável para todos. Muita paz. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.